A nossa pauta agora, gente, é inclusão. É a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E essa é aquela pauta que ninguém é contra, né? É um assunto que todo mundo concorda, todo mundo apoia, mas se a gente não bater na mesma tecla, esse assunto é relegado muitas vezes. Ou abordado sob a ótica da caridade, da piedade, da compaixão, quando as pessoas com deficiência querem outra coisa: respeito, oportunidades, inclusão na escola, inclusão no mercado de trabalho. Elas querem discutir como elas podem se inserir na sociedade dessa forma, não por um ato de compaixão e pena. Então, como amanhã vai ser lançado em Brasília um programa muito importante que se chama Viver Sem Limite 2, a gente já falou desse assunto aqui no Entre Nós, e eu havia conversado com vocês, ouvintes, que quando tivesse para lançar o projeto, esse programa, a gente voltaria a esse assunto. Quem está aqui para explicar para a gente as novidades desse programa é a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Boa tarde, secretária. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui entre nós para a gente falar com seriedade sobre inclusão e sobre os direitos da pessoa com deficiência. Obrigada, Adriana. É uma alegria estar aqui com vocês, ouvintes, participantes. O tema da deficiência geralmente é falado sobre a ótica da falta do direito, da falta das humilhações, das necessidades aí das pessoas com deficiência. E amanhã o presidente Lula vai lançar uma pauta extremamente positiva, onde nós tivemos 120 dias por um despacho presidencial para elaborar esse novo plano Viver Sem Limite. Viver sem limite quer dizer viver sem as barreiras que nos impedem de participar da sociedade, igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Então, para isso, o governo federal está investindo muito para propiciar que as políticas públicas contemplem as pessoas com deficiência, com acessibilidade, com conhecimento, né, e superação da discriminação em razão de deficiência, né, aquele que nós chamamos pelo termo chamado capacitismo, porque, historicamente, as capacidades das pessoas com deficiência ainda são subestimadas. E quando a gente tem oportunidades, eu me coloco, né, como mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas, sou servidora pública federal, e a gente tem aí milhões e milhões de pessoas com deficiência, desde a infância até a idade das pessoas idosas, com demandas específicas para as políticas públicas, e amanhã, então, o presidente Lula vai lançar um plano que envolve 27 ministérios, alguns bilhões de reais investidos do governo federal em torno da pauta, né, da promoção dos direitos. A gente tem 4 eixos de ação. O primeiro eixo chama gestão e participação social, né, porque o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, onde ela puder participar e falar e dar a sua própria contribuição para a nossa sociedade. E para isso, então, a gestão pública, o Estado brasileiro precisa se alterar, né? Precisa se garantir no fluxo da produção, do planejamento das políticas públicas, no seu orçamento, contemplar os recursos de acessibilidade, contemplar a mobilidade urbana, né, com ônibus, calçadas acessíveis, garantindo o direito de ir e vir, o acesso à informação para as pessoas surdas, fluentes em Libras, com língua de sinais, com legenda em tempo real, para que as pessoas ensurdecidas, que não sabem Libras, também poderem ter o mesmo acesso à informação que qualquer outra pessoa. E é assim que a gente entende que os direitos humanos precisam acontecer, né? Em todas as políticas públicas, garantindo-se essa plena participação, com oportunidade, sim, de nos posicionarmos por nós próprios, né? Sim, pode falar, e secretária, não, eu te escutando, a gente vê o quão amplo é esse programa, mas ao mesmo tempo isso torna às vezes difícil de enxergar na prática o resultado que ele pode trazer, porque de fato incluir depende de muitas
atitudes de muitas iniciativas que você citou. É a acessibilidade, por exemplo, preparação de professores que consigam educar Isso. jovens que não escutam, é você inserir no mercado de trabalho, é você criar oportunidades em diversos setores, inclusive criar tecnologias novas para que as pessoas com algum tipo de deficiência possam se sentir incluídas. Como é que na prática a gente vai ver esse projeto Viver Sem Limite trazer resultados? Cada ministério vai ter uma parceria com a secretaria para desenvolver, as prefeituras vão ter um caminho para, se elas precisam e têm o interesse de trazer um projeto para o seu município, as prefeituras vão poder ter essa parceria. Como é que funciona na prática? Na prática é o seguinte, o presidente Lula colocou como o plano, né, ele tem 4 anos de implementação, e colocou metas bastante factíveis, metas o que interessa a gente é melhorar as condições de vida da população com deficiência, dos seus familiares, e o que então, são 96 metas, e cada ministério vai ser monitorado no cumprimento das suas metas, no cumprimento do uso desse orçamento público destinado ao cumprimento das metas. Eu vou dar um exemplo. Por favor. O MEC colocou como ações, né, na política de educação inclusiva a compra e distribuição de 1.500 ônibus escolares acessíveis. Então, para o programa Caminho da Escola, as crianças com deficiência, né, as deficiências físicas, com alguma dificuldade de locomoção, vão ter o direito do transporte escolar acessível, garantindo-se, então, a permanência das crianças com deficiência nas escolas. Esse é um investimento importante, né, que atinge grande parcela da população. Ou seja, então cada ministério, secretária, desculpa te interromper, cada ministério teve que traçar a sua meta dentro da sua área, como que a pessoa com deficiência será incluída. Sim, entendi. Isso. Entendi. Foi um processo de participação social. Nós estivemos em 12 capitais, fizemos reuniões online também, e o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos demandou, e a gente fez as encomendas para os ministérios. Esses ministérios avaliaram essas encomendas que a população apresentou e construíram propostas de soluções. Então, a gente tem essas ações, o nosso Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é o ministério que atua com as agendas aí da interseccionalidade, população em situação de rua. A gente vai investir grandemente na formação de gestores públicos, de conselheiros tutelares, né, para impedir o capacitismo, né, a discriminação em razão de deficiência, garantir que não haja violência, né, e o reconhecimento dos direitos das crianças com deficiência. A formação, nós, na nossa secretaria, também somos comprometidos e vamos formar 1.500 lideranças com deficiência, para incidirmos tanto no controle social, quanto entrarmos na arena, nas esferas de poder, né, na disputa de cargos para vereadores, deputados, incidir mais na política do nosso país, porque a gente acredita que é o protagonismo, é a participação concreta na sociedade que vai nos dar o salto do entendimento de quanto é importante as pessoas com deficiência na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, como você disse, ainda ninguém é contra, mas ainda é muito invisibilizado. Então, são muitos investimentos. O Ministério do Trabalho e Emprego se colocou também com meta pela empregabilidade das pessoas adultas com deficiência em todo o Brasil, e aí a gente teve toda uma agenda com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na formação dos agentes de segurança. Tem uma agenda muito importante, uma agenda de conhecimentos sobre o devido atendimento adequado e prioritário das pessoas com deficiência, porque nós conquistamos muitos direitos na nossa Constituição, na Lei Brasileira de Inclusão, agora que eles precisam se efetivar no dia a dia. Então, é na cidade, é no território que a coisa tem que acontecer, né? Então, é por isso que a relação com estados e municípios vai acontecer. Nós lançaremos amanhã com o presidente Lula e vamos a cada estado pactuar com cada governo estadual e com os municípios e lançar o Viver Sem Limite para que a gente tenha também esse compromisso dos governos estaduais e os municipais
na consolidação dos nossos direitos. É isso, não pode ser uma carta de intenções, né? Tem que efetivamente entrar no dia a dia das pessoas com deficiência. O Fábio tem uma pergunta também, secretária. É exatamente isso, né, secretária? Trabalhar em conjunto é fundamental, porque as políticas de inclusão, os programas de acessibilidade, eles precisam ser mais do que políticas públicas ou políticas de governo, precisam se transformar em políticas de Estado, né? Ou seja, isso Exato. precisa estar enraizado no Estado brasileiro. Estamos já nesse caminho? É nesse sentido mesmo. O plano é o caminho da perenidade da política pública, garantindo o cumprimento da implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Exatamente por isso que a gente colocou o primeiro eixo, exatamente a gestão e participação social. A gente alterar o fluxo da produção das políticas públicas, da implementação, para que as pessoas com deficiência estejam, sim, contempladas quando a gente vai fazer uma política pública. Nós não queremos segregação. Quanto mais junto com a população, quanto mais participantes do nosso território, das escolas, dos postos de saúde, os centros de saúde, da UPA, os servidores públicos, todas as pessoas capacitadas para fazer o devido atendimento, é nesse sentido que a gente vê a perenidade e transformação dessa política como uma política Estado. É esse o caminho, por isso o investimento do governo federal nessa construção. E por isso envolver também tantos ministérios, né? Não, é super importante. A gente está nesse momento com um problema de áudio. A chamada linha cruzada, né? Exatamente, Fábio. Acho que a secretária deve ter escutado que vazou um áudio aqui, me parece que um áudio do Congresso Nacional, agora que a gente fica com, cortou. como a gente fica com todas as parabólicas e microfones conectados com tudo, entrou um áudio aqui no meio da entrevista. Mas deu para compreender bem. Secretária, eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes e com você também um sonho, assim, como mãe de uma pessoa com deficiência, eu fico pensando que um dia, então cada prefeito que estiver ouvindo, ou cada pessoa que tenha como levar essa entrevista para o prefeito da sua cidade, para os vereadores da sua cidade, que um dia, quando uma mulher tiver a notícia de que vai ter um filho ou que já teve um bebê com uma deficiência, que essa pessoa tenha um centro de referência na sua cidade para ir. E que aquela criança que nasceu com uma demanda, uma necessidade especial, que ela seja amparada desde o começo. Pode ser um tratamento médico específico que ela tem que ser encaminhada e certamente, quase em todos os casos, é o primeiro passo. Depois vai ser um acompanhamento na escola, depois vai ser um diálogo com a comunidade para combater o preconceito. Em diversos momentos da vida daquele ser humano, ele vai precisar de amparo, de ajuda e de incentivo. Se existir esse centro de referência, primeiro nas grandes cidades, depois indo em direção a todos os municípios brasileiros, as famílias vão ser amparadas e as pessoas com deficiência entregarão para a nossa sociedade muito em conhecimento, em produção, porque elas são capazes de produzir, de ocupar espaços de trabalho, espaços profissionais. Agora é preciso que a sociedade pare de olhar para esse assunto só como, concordo, claro, não tenho preconceito contra pessoas com deficiência, porque falar é muito fácil. Praticar e tirar todas essas ideias do papel é difícil, mas a gente precisa começar. E é por isso, secretária, que a gente abriu espaço aqui para falar desse projeto que vai ser lançado amanhã em Brasília, Viver Sem Limite 2. Secretária, fica firme aí para fiscalizar essas 96 metas, viu? Isso, nós estaremos na coordenação, vai ter o observatório da implementação dessas 96 metas, e nós vamos, com o controle social, fortalecendo essa ação. Certo, obrigada demais, secretária. Estamos em contato, tá? Muito obrigada, até amanhã então, um abraço. Amanhã. Tchau, tchau.